E aí, tudo bem com vocês? Eu sou Miguel Alves. Então, nesse vídeo, eu quero partilhar um texto que eu acho bastante interessante, que está na segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 1, o versículo 10 e o versículo 11. Eu acho muito interessante esse texto, onde o apóstolo Paulo conta com a intercessão de muitas pessoas. E aí a gente faz a seguinte reflexão. Se é o Cristo somente, não o Cristo apenas, que muitas vezes a gente vê sendo pregado, que não há intercessão de outras pessoas, veja que a gente vai tratar não diretamente da intercessão dos santos, né? Mas vamos tratar dessa intercessão aqui entre nós. Espera aí, se eu posso ir diretamente a Cristo, se eu posso pedir, né, a intercessão unicamente de Cristo, por que que eu vou pedir a outro irmão? Essa é a questão, né, desse vídeo. Se é o Cristo somente, por que Paulo conta com a oração de muitas pessoas, com a prece, né, de muitas pessoas em sua intenção? Conta com essa intercessão. É bacana isso aqui, eu gosto desse texto aqui. Então veja, vamos ler o texto para a gente comentar um pouquinho mais. 2 Coríntios, capítulo 1, né, versículo 10 e 11. Paulo diz assim: Ele nos livrou e continuará a livrar-nos de um tão grande perigo de morte. Nele temos firme esperança de que nos livrará ainda em outras ocasiões, com a ajuda de vossas preces em nossa intenção. Assim, a graça que alcançarmos pela intercessão de tantas pessoas será para essas pessoas motivo de ação de graças a nosso respeito. Então veja que interessante. Então o apóstolo conta com essa defesa, com esse livramento de Deus e com a oração de muitas pessoas, né? Com a intercessão de muitas pessoas, né? Que ele diz isso, que o Senhor vai nos livrar em outras ocasiões, e com a ajuda de vossas preces em nossa intenção. Então veja, então Paulo, né, crê que será livrado e alcançará graças pela intercessão de muitas pessoas. Olha que bacana. Então veja, como entender isso aqui? Como entender isso aqui? Peraí, Paulo não poderia contar unicamente com a ajuda de Deus, com a ajuda de Cristo? Por que que ele pede essa oração, essa intercessão a tantas pessoas? Porque ele crê que isso ajuda, né? Evidentemente, isso ajuda. E que eu me lembre, Paulo acho que é o cara que vai falar mais sobre este assunto, sobre pedir oração, né? Para livrar em suas viagens, para que alcance graça. Ele pede muita oração, ele pede muita intercessão das pessoas. E aí a gente faz essa reflexão que eu falei no início. Se é o Cristo, né, apenas o Cristo somente, por que Paulo pede, né, essa intercessão de tantas pessoas? Evidentemente porque ele crê. A gente pode entender da seguinte forma, né? Essas pessoas que Paulo está pedindo a intercessão são cristãos, são pessoas batizadas, são membros da igreja. Então, segundo Paulo, em outros textos, ele chama de santos. Essas pessoas, essa santidade dessas pessoas é o quê? É um mero reflexo da santidade de Cristo. Então, podemos dizer assim, que essa intercessão dessas pessoas, essa intercessão que nós temos uns pelos outros aqui na Terra, essa intercessão é o quê? É um reflexo da intercessão de Cristo, da única intercessão de Cristo. Veja, e com isso a gente vai vendo essa solidariedade que Deus, né, colocou entre nós. Um pedir oração para o outro. No caso aqui, é os líderes da igreja, Paulo pedindo oração, né,
a igreja, pedindo a intercessão da igreja, com a intercessão de muitas pessoas. Olha só que bacana. Deus nos livrará ainda em outras ocasiões com a ajuda, né? Com a prece, com as preces de muitas pessoas em nossa intenção. É uma comunhão, né? Uma comunhão dos santos. Você vê isso aqui claramente, né? Uma comunhão. Rezar uns pelos outros. Isso é bíblico, né? Paulo pedindo a oração da igreja, pedindo a intercessão de muitas pessoas e crendo receber graças, receber livramento por isso, por essa intercessão de muitas pessoas. Entende, meus irmãos? Então, coloca aí nos comentários o que é que você acha desse texto. Qual o seu modo de entender essa questão? Por que que Paulo não conta com a ajuda unicamente de Deus, unicamente de Cristo? Por que que ele conta com a ajuda, com a intercessão também da igreja? Esse texto, né, ele é muito bacana para a gente fazer essa reflexão. Beleza, meus irmãos? Então é isso aí que eu quis partilhar nesse vídeo. Essa, né, fala de Paulo pedindo a intercessão de muitas pessoas e não unicamente de Cristo. Crendo ser atendido, ser agraciado com esses pedidos, com essas intenções, com essas intercessões de muitas pessoas, né, da igreja. Como eu disse, essas pessoas, ela tem esse reflexo de santidade, vem de Cristo. Essa intercessão é o quê? É um reflexo da intercessão de Cristo, que forma uma pessoa mística, que forma um Cristo total. As pessoas pedirem oração para outras pessoas. Beleza, meus irmãos? Então é isso aí. Se você não é inscrito nesse canal, né, se inscreva, compartilhe aí com os seus amigos. Muito obrigado e fique com Deus.